Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez para a nossa sexta aula aqui do curso básico do básico para alunos de inglês. Só lembrando aqui nessa sexta aula, você que já me acompanha até aqui, essa aula, esse curso que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube, totalmente de graça, é com o intuito de atender aqueles alunos que estão no nível básico mesmo, total, zerado, ou seja, que nunca estudaram inglês antes. Então, se esse é o seu perfil, vamos que vamos, porque essas aulas aqui foram feitas para você. Então, vamos lá. Bom, aqui nessa sexta aula a gente vai ver o seguinte tema, os Object Pronouns. O que são Object Pronouns? Bom, primeiro a gente vai lembrar, antes de falar do que são Object Pronouns, do que são os Subject Pronouns. Bom, Subject Pronouns, a gente já viu nas aulas anteriores, são esses caras que você está vendo aqui na tela. Relembrando, I, you, he, she, it, we, you, they. Né? Eu, você, ele, ela, etc. Então, os Object Pronouns são esses aqui. O que é importante de se levar em consideração quanto aos Object Pronouns? Eles têm uma equivalência, né? Eu estou colocando aqui numa planilha já para deixar isso logo de cara para você muito evidente. Ou seja, a forma object do pronome eu, no caso I, aqui é me. Né? Do pronome you é you mesmo. Do pronome he é him. Do pronome she, her. Do pronome it é it mesmo. Do pronome we, us. Do pronome you, aqui no caso tem dois yous porque tem plural e singular, né? Então you é you mesmo também, né? Assim como na forma singular. They, them. Ok? Então, esses são os Object Pronouns e essas são as formas. Agora vamos para a explicação mais prática de como eles funcionam. Lembra que na última aula eu deixei essa provocação lá do them, né? Que até então a gente não tinha visto. Então, revelando aqui rapidinho, nada mais é o them do que a forma object, né, do pronome they. Tá? Então aqui nessa frase a gente tem I like them, but they don't like me. Que a gente viu na aula anterior, né? Aqui tem dois, nessa frase tem dois Object Pronouns. O them, né, eu gosto deles, but they don't like me. Mas eles não gostam de mim. Me também é um Object Pronoun. Então vamos ver na prática aqui qual que é a utilização dos Object Pronouns. Bom, aqui eu marquei 3 frases muito simples para a gente ver a aplicabilidade do Object Pronoun da forma mais simples possível. Estou tentando fazer a forma mais simples possível aqui para você que realmente está no nível basicaço mesmo. Né? Então aqui a gente tem a frase I like dogs, you like dogs, she likes dogs. Traduzindo, eu gosto de cachorros, você gosta de cachorros, ela gosta de cachorros. Aqui eu marquei na cor azul os pronomes subjects, aqui, né? Os pronomes que a gente já viu, né? I, you, she. E em verde eu marquei o verbo like. Tá? Aqui eu estou usando o verbo like como exemplo, poderia ser qualquer outro verbo, né? Contanto, é claro, que faça sentido aqui na frase. Então o verbo like, que a gente sabe que significa gostar de, está em verde aqui, né? Então note que o pronome ele se utiliza do verbo para montar a frase, ou seja, ele colocando numa metáfora que eu gosto muito de usar, pense no pronome subject, no caso aqui I, you e she, como se fosse uma pessoa, né? E o verbo aqui like, ou qualquer outro, né, dependendo da frase, como se fosse uma arma. Então é a pessoa que empunha a arma, que utiliza a arma, e não o contrário. Tá? É um exemplo só para ilustrar mesmo. Né? Então aqui pense no I usando o like para formar a frase I like dogs. E aqui pense no you utilizando o verbo like para formar a frase you like dogs. She likes dogs. Agora vamos inverter essas frases. Né? Então onde a gente antes tinha I like dogs, vamos dizer the dogs like me. Ou seja, onde antes a gente tinha eu gosto de cachorros, agora eu vou ter os cachorros gostam de mim. Não interessa aqui se o significado da frase é exagerado, se é estranho, não. Aqui a gente está analisando a estrutura da frase pura e simplesmente, beleza? Então, the dogs like me. Os cachorros gostam de mim. Então note que quando eu digo que eu gosto dos cachorros, é I. Agora quando eu digo que os cachorros gostam de mim,
é the dogs like me. O me aqui funciona muito bem como o nosso me, tá? Não vão traduzir diretamente porque pode dar algum problema de interpretação. Mas basicamente é isso. Então, onde antes a gente dizia you like dogs, a gente diz the dogs like you. Lembrando, né, pode voltar um pouquinho no slide aqui, que o pronome you ele não muda, né? Tanto na forma subject, ou seja, empunhando a arma, como na forma object, que seria ainda nessa minha metáfora da arma, né, alguém que está com a mão para cima ali, né, embaixo do gatilho da arma, tá? Então, onde antes a gente disse she likes dogs, a gente vai dizer the dogs like her. Né? Uma observação interessante é she likes, the dogs like. She likes, com S, the dogs like. Lembra por que disso? Acho que sim, mas vamos lá. Porque she, assim como he, assim como it, é a terceira pessoa do singular. Ele, ela, isso. Então, os verbos, né, que a gente utiliza, eles vão... No caso aqui, o que eu chamo, né, eu chamei nas aulas anteriores de verbos normais, né? O like aqui está representando os verbos normais, ou seja, que não é o verbo to be e os verbos mais especiais, né, mais específicos. A gente tem a conjugação na terceira pessoa, né, he, she, it, com um S no final, ou um ES, dependendo do verbo. Então, por isso, she likes dogs e the dogs like her. Beleza? Vamos em frente, então, aqui na segunda parte da questão de conjunctions, que a gente viu na aula anterior, a aula 1.5. Aqui eu deixei separado para a gente ver as conjunctions to e for. Muito bem. Eu quero que você, nesse momento, só memorize, só ponha na sua cabeça a seguinte informação. To significa para e for significa por. Tá? Não procure entender muito nesse momento exatamente qual seria a diferença, porque isso vai causar uma confusão desnecessária e até prejudicial ao teu aprendizado nessa altura do campeonato. Beleza? Então só, to, para, for, por. Tá? Vai por mim. Por enquanto, depois na frente você vai entender melhor, a gente vai ver melhor aí juntos, né, as diferenças entre um verbo, entre uma conjunction e outra. Beleza? Vamos ver então exemplos nas frases aqui. He does it for me. Então, por, né? For, por. Ele faz isso por mim. She does it to you. Então, para, né? To, para. Ela faz isso para você. Beleza? Mais dois exemplos aqui. My friends give it to me. Aqui apareceu um verbo novo que a gente não viu até agora. O verbo give significa dar. Então, my friends give it to me. Meus amigos dão isso para mim. Novamente, não se preocupe com o significado das frases. Aqui não faz sentido, é estranho, enfim. Não vem ao caso. Estamos analisando a estrutura e a utilização das palavras aqui de forma individual. Tá? Então, para deixar alguma coisa que faça mais sentido, uma expressão muito comum em inglês que se usa é to take for granted. Literalmente, tomar por garantido. Então, é quando a gente subestima alguma coisa, quando a gente acha que o jogo está ganho, em algum sentido, em algum aspecto, né, ou que alguma coisa já é nossa, né, e a gente acaba, ou pode acabar, quebrando a cara. Então, se usa muito isso, eu trouxe aqui, né, primeiro para passar essa informação para vocês, segundo para também exemplificar aqui a conjunction for. Então, to take, ou melhor dizendo, I take it for granted. Literalmente, eu tomo isso por garantido. O verbo take significa tomar, literalmente. I take it for granted. Eu tomo isso por garantido. Não precisa memorizar essa frase, pode ser que lá na frente você, se você continuar praticando, e eu tenho certeza que você vai, lá na frente você vai com certeza ver essa frase, né, em algum lugar. É muito comum mesmo na língua inglesa, tá? Em qualquer lugar onde se fala inglês, beleza? Então é isso aí, for e to, for, por e to, para. É isso que você precisa saber nesse momento, nesse ponto aqui nos seus estudos. Vamos que vamos. Bom, outra informação importante é que as conjunctions, de um modo geral, a gente vai, numa frase, aplicar com a forma object, que a gente está vendo nessa aula, né? Dos verbos, né? Então lembra que na aula anterior a gente viu as conjunctions with e without, ou seja, com e sem. Então quando a gente monta uma frase, por exemplo, com ele, com ela, comigo, contigo, com vocês, a gente vai aplicar os verbos aqui
na forma object. For example, they work with her. Eles trabalham com ela. Jonas doesn't have a computer. He studies without it. Então, Jonas não tem um computador. Ele estuda sem isso. Beleza? Então aqui nessa parte eu montei essa tabela para você, digamos, uma dica para você trabalhar a formação de frases. Eu acho muito pertinente, tem professor que não gosta, eu já gosto, de usar tabelas, tá? Como essa que você está vendo aqui na tela, para formação digamos, para digamos, exemplificar como as frases podem ser formadas. Porque na prática, a nossa capacidade de fala nada mais é do que o conhecimento de algumas milhares de palavras, né, ou alguns milhões de palavras, dependendo do idioma, né, como em inglês, por exemplo, tem muitas, que a gente pode, mas na prática não se usa tanto assim, né, mas algumas milhares de palavras que a gente combina para formar uma infinidade de frases. Então, por isso que eu gosto eu não sei se eu me faço entender quando eu digo isso, mas é esse o motivo que me faz gostar bastante de tabela, tá? Então aqui, para você praticar, aqui é uma forma de você praticar aí a formação de frases utilizando quase, não tudo, mas tudo que está aqui a gente já viu, né? E mais o que está sendo em foco aí nas últimas duas aulas. No caso, as conjunções e, no caso agora aqui, o object pronoun. Então, por exemplo, aqui, eu quero ver frase por frase com você aqui, né? Como elas vão ser traduzidas aqui. Por exemplo, I work with her. Eu trabalho com ela. Poderia ser without her? Claro que poderia, sem nenhum problema. Poderia ser for her? Claro que poderia, sem nenhum problema. Poderia ser to her? Com certeza. Então, essa é a ideia, né? Outra frase aqui. You study without them. Você estuda sem eles. He works for us. Ele trabalha para nós. She studies without me. Ela estuda sem mim. It works to you. Aqui, ó, olhem que legal, né? Nessa frase aqui, o verbo work, que significa trabalhar, que você já viu, ele vai entrar como funcionar. Então, quando eu digo it works to you, isto funciona para você. Literalmente, trabalha em seu favor. We study without them. Nós estudamos sem eles. You work with him. Você trabalha com ele. They study for it. Eles estudam por isso ou para isso. Por isso que eu falei que às vezes o significado pode oscilar, né? Mas é basicamente isso. Lembrando que podem se criar com esses joguinhos de palavras aqui, com esses joguinhos de palavras, dá para se criar pelo menos aí umas 100 frases, tá? Diferentes no caso, né? Invertendo-se a ordem ou o verbo, enfim. Isso só trabalhando com os verbos work e study, né? Se for colocar aí mais uns 10 ou 15, você tem tranquilamente aí milhares ou quase milhões de possíveis frases, né? Então esse é o motivo pelo qual eu uso bastante as tabelinhas, tá? Então, para fechar aqui algumas frases, porque a gente não é só com digamos, as conjunctions que você vai aplicar, via de regra, a forma object, né? A forma do lado de cá do verbo, né? Ou seja, recebendo, no caso, a ação, conforme eu expliquei no meu exemplo lá, anteriormente aqui, né, nessa aula. Não é só com as conjunctions, e sim como também alguns verbos, né, em geral, não de forma majoritária e nem de forma absoluta, mas em geral os verbos que expressam alguma forma de sentimento, consideração ou emoção. É claro que tem muito mais, não estou resumindo a isso, nem tem como resumir, né? Mas vamos ler os exemplos aqui, que eu acho, como sempre, eu acho que os exemplos, sempre falo que os exemplos falam por si só. She likes me. Ela gosta de mim. I know them. Eu os conheço, eu conheço eles. I believe you. Eu acredito em você, né? Basicamente. He loves us. Ele nos ama, ele ama-nos, né? I understand you. Eu entendo você ou vocês, lembrando que o you pode significar as duas coisas. Não, no contexto aqui não tem como dizer. Pode ser eu entendo você, pode ser eu entendo vocês. É isso por hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Fui!